senador Eduardo Girão afirmou que a Câmara dos Deputados se acovardou ao acatar a prisão do deputado Daniel Silveira por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador comunicou que assinou o requerimento do senador Roberto Rocha para que o ministro Alexandre de Moraes compareça ao Senado para explicar seus critérios para a aplicação da Lei de Segurança Nacional. Girão disse: mesmo considerando inapropriadas e reprováveis as ofensas do deputado Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados, em sua maioria, se acovardou nesta noite e manteve a decisão do STF. Óbvio que o deputado errou e cometeu excessos incompatíveis com o decoro parlamentar. Mas um erro, mesmo grave, de um deputado não pode justificar um erro também muitíssimo grave da Suprema Corte de Justiça brasileira, que deveria dar sempre o bom exemplo. O caso abre precedentes perigosíssimos para se caçar a liberdade de expressão de qualquer parlamentar, pois sabemos que o inquérito é ilegal e inconstitucional. O mesmo que é vítima acusa e julga. O deputado deveria ter sido punido por procedimentos legais na Justiça Comum e julgado no Conselho de Ética da Câmara. Os fins não justificam os meios. A Câmara se ajoelhou, baixou a cabeça para o STF. E o Senado continua sendo omisso e conivente quando não coloca para frente os pedidos de impeachment que só ele pode fazer. Onde iremos parar? Comunico que assinei um requerimento do senador Roberto Rocha de convocação do ministro Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos ao Senado e dizer qual a linha tênue de liberdade parlamentar. Afinal, estamos acompanhando há tempos uma ditadura da toga em nosso país. Temos que dar andamento à CPI da Lava Toga, aos pedidos de impeachment de ministros do STF e principalmente ao fim do foro privilegiado. Chega de impunidade no nosso país. O senador gravou um vídeo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, apontando que o local deveria estar cheio de brasileiros protestando contra a ditadura da toga. Girão disse: após a decisão emblemática da Câmara dos Deputados, hoje era um dia em que a Praça dos Três Poderes, em Brasília, deveria estar repleta de brasileiros protestando contra a ditadura da toga. Óbvio que o deputado errou e cometeu excessos incompatíveis com o decoro parlamentar. Mas um erro, mesmo grave, de um deputado não pode justificar um erro também muitíssimo grave da Suprema Corte de Justiça brasileira, que deveria dar sempre o bom exemplo. O caso abre precedentes perigosíssimos para se caçar a liberdade de expressão de qualquer parlamentar, pois sabemos que o inquérito é ilegal e inconstitucional. O mesmo que é vítima acusa e julga. Esse ativismo judicial não pode continuar. Além da enxurrada de decisões tomadas sem o princípio da razoabilidade, o STF tem mostrado uma interferência excessiva no legislativo e no executivo, algo nada saudável para a democracia e a autonomia dos poderes na República. Assim está. A Câmara se apequena, no meu modo de entender, mesmo reconhecendo e discordando da postura do deputado, pelas ofensas, pelos excessos que ele teve, né, que é para mim uma quebra de decoro parlamentar, que deveria a casa abrir um processo de comissão de ética para avaliar. E não o Supremo, numa decisão inconstitucional, num tribunal montado onde ele é a vítima, ele julga, ele analisa, ele investiga, e nós estamos diante desse dilema na nossa nação. Tinha medidas judiciais para se buscar também a punição do deputado, mas tangencia aí de uma forma muito perigosa esse precedente para se caçar a liberdade de expressão dos parlamentares. E temos imunidade, né? Isso precisa ficar claro. Qual é a linha tênue? Eu assinei no Senado Federal um requerimento feito pelo senador Roberto Rocha, chamando o ministro do Supremo, que é o ministro Alexandre de Moraes, para ele simplesmente esclarecer qual é esse limite, qual é essa linha tênue que nós temos de liberdade de expressão, onde é que é crime. Porque o que eu estou falando para você aqui,
que o parlamento está acovardado, que não se delibera no Senado pedido de impeachment há muito tempo, nunca aconteceu, questão também de CPI de lava-toga. Quando eu coloco isso para você, eu posso daqui a pouco estar sendo enquadrado, entendeu? Então, nós não podemos nos intimidar, porque isso é a democracia, ela faz parte disso. Então está havendo uma grande inversão de valores no nosso país e nós acreditamos que você precisa cobrar, você precisa participar cada vez mais. E é nas eleições, não é com outra atividade, manifestações e cobrando. Essa praça hoje era para estar cheia, porque é um dia emblemático, mas essa questão da pandemia, as pessoas não estão podendo vir e tá acontecendo esse tipo de aberração, de abuso no nosso país e a gente sem poder fazer nada. Mas nós estamos aqui para defender, vamos trabalhar no limite das nossas forças, com todas as nossas limitações e imperfeições, para, mesmo o Palácio do Planalto estando calado, não dá um pio sobre esse assunto importante, mas nós estamos para servir ao que é certo, a servir ao Brasil, ao povo brasileiro, e eu tenho muita fé e esperança que nós vamos, com todas essas provações, essas tribulações, amadurecer, ter mais consciência e mudar através do voto, através de apoio a parlamentares com medidas legislativas para colocar limites no Supremo, como mandato para os ministros, mandato para eles terem um processo de escolha diferenciado, para que não fique acontecendo um poder proteger o outro e prevalecer sobre os demais. Muita paz, muita luz e muita fé. Vai dar tudo certo. O nosso problema até agora é que tudo é rechaçado, porque isso é praticamente uma gangue. Gangue. Lazier, você me permite fazer uma colocação com a fala da doutora Cláudia aí, e também me encantei muito com a fala do doutor Alfredo, muito serena, e a gente precisa, nesse momento, ter consciência do que está acontecendo aqui dentro, né? O povo brasileiro precisa saber. Eu estou observando aqui as pessoas participando, muito legal, parabéns a vocês. Muita gente participando, colocando suas opiniões, algumas extremamente chateadas, cansadas dos políticos, e não tiro a razão dessas pessoas, mas a natureza ela não dá saltos. Eu acredito que o caminho da democracia, a gente não pode desistir desse caminho, são as eleições que vão mudar isso. Eleição após eleição. Já veio uma leva aqui que melhorou o Senado, indiscutivelmente melhorou o Senado em termos de pautas da sociedade que estão sendo abraçadas aqui. O nosso objetivo desse grupo do Muda Senado, e nós não somos melhores do que ninguém, nós apenas viemos das ruas, o objetivo é aproximar a população aqui dessa casa. Para mim, a chave é muito clara. A chave da saída é cada vez mais tentar aproximar a população, mostrar o que está acontecendo, a podridão que existe, e é podridão. Alguma participante aqui, eu não lembro o nome, colocou o seguinte, e ela foi certeira. Ela colocou o seguinte: é um poder protegendo o outro, e é verdade. O STF hoje protege alguns senadores que têm processos lá, que tem por causa desse famigerado foro privilegiado. A grande proteção, a blindagem da corrupção no Brasil, aqui, é o foro privilegiado. Então faz com que o STF proteja alguns senadores ali que têm processos, que têm correligionários que têm processos com ele, e, ao mesmo tempo, o Senado protege o STF. Gente, é isso que está acontecendo no Brasil. O sistema é esse. Enquanto a gente não quebrar isso aqui, abrir para que haja redenção do país, que comece a limpeza de dentro para fora, é aquela coisa da ferida. Tem que sair o pus.
Tem que sair tudo, né? O único poder que não foi investigado é o nosso poder judiciário, os tribunais superiores, né? Já tivemos senadores cassados, deputados cassados, o poder legislativo é investigado e tem que continuar sendo investigado. O poder executivo também, já tivemos 2 presidentes impeachmentados. Agora, a caixa não se abre, do legislativo. O pessoal se acha Deus ali. Tem exceções. Tem gente cumpridora do seu dever, pessoas íntegras lá dentro, a gente sabe disso. Mas tem gente com indícios assim, ó. Assim que a gente tem acesso aqui e que simplesmente é engavetado. A gente não pode dourar a pílula aqui. Agora, nós vamos mudar isso, eu não tenho a menor dúvida. O destino desse país não é porque eu sou cristão, tenho muita fé que Deus tem um plano para essa nação, mas é através das pessoas de boa vontade. O que vocês estão fazendo aqui, Alfredo, Cláudia, Bruno, essas centenas de pessoas que estão aqui se manifestando, colocando aqui, eu estou lendo os comentários, somos nós que vamos mudar isso para os nossos filhos, os nossos netos terem um futuro completamente diferente, porque esse país não era para estar passando esse perrengue que ele está passando, não, essa crise. Agora, a maior crise do país, e eu já falei isso no plenário, o Álvaro já falou, Lazier já falou, outros colegas, a grande crise do país não é a econômica, não é a crise política, não é a crise, por incrível que pareça, social, que é uma vergonha, ainda tendo tanta pobreza no nosso país, mas a grande crise, a mãe de todas as crises é a crise moral, a crise ética. E é essa crise que está, infelizmente, infestando os 3 poderes da República e está deixando a gente numa situação extremamente delicada. Mas nós vamos continuar e eu tenho certeza que algo vai acontecer. O voto aberto que a Cláudia colocou aí foi o discurso de posse, Alfredo. O discurso de posse do presidente Davi Alcolumbre, ele dedicou um parágrafo a isso, que o voto aberto tinha, que a partir dali não ia ter mais segredismo na República. E a República está doente, Cláudia. Você está certo, a gente está identificando a realidade, está doente, mas vai ser curada. Vai ser curada pelas pessoas de bem, que são a maioria. Tem uma frase do Edmund Burke, que eu gosto muito, é um estadista irlandês, que ele diz o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. E as pessoas de bem estão descruzando, estão trabalhando, estão agindo, né? E eu acho que nós vamos chegar lá com a pressão agora, a partir desse momento que a gente tem a indicação, com todo respeito à pessoa do ministro Cássio, repito, com todo respeito à pessoa, mas foi um baque muito grande. Foi um baque, a indicação era totalmente o oposto do que a gente imaginava, do que a gente precisa para o STF, para equilibrar um pouco as forças lá dentro, né? Então, cadê o voto aberto? Pode ser uma oportunidade ali do voto aberto, saber o que é que cada senador pensa sobre, vai votar com relação a essa indicação. A gente tem que deixar claro, transparente as coisas, né? E não deixar acontecer a palavra forte, mas essa reeleição, ela não pode acontecer, é um estado da Constituição, né? Então, o povo tem que cobrar, cobra seus parlamentares, cobra, porque chega em rede social, chega, é o que a gente está lendo aqui, a gente lê lá. Então, tem que se manifestar, entendeu? Quantos votos aqui nesses 2 anos a gente foi cobrado, olha, por quê? Isso é bom, isso é muito bom. Então, eu sou muito esperançoso que o povo brasileiro está deixando de ser o povo do país do futebol para acompanhar mais a sua política, que é o destino da nação.